gravar aqui, porque aí depois o pessoal vai ficar sabendo e aí eles vão querer assistir. Então é o seguinte, eu tava falando pra Terezinha, ó, boa noite pro Carlos, pro Francisco aí, tudo beleza? É o seguinte, eu vou fazer um negócio com vocês aqui, ó, que vai ser o seguinte. Quem participar de todas essas aulas nossas, que são no total de 8, né? É isso? 2, 4, 6, 8. Um total de 8 aulas. Então, ao final destas 8 aulas, quem tiver participado de todas vai receber como gratificação na média. É na média, hein? Na média final. Vai receber 1,5 ponto. Certo? Na média final. Então, não é que eu vou pegar 1,5 ponto e depois dividir, não. Eu vou ter a média, aí quando eu ver a média, eu vou somar 1,5 ponto. Tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, fica gravado aí, ó. Para quem ainda não assistiu, saiba que na segunda-feira eu espero que tenha mais gente. Eu vou na casa do vou derrubar a internet dela. É. Então é o seguinte, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a falar do nosso assunto próximo aqui, que é o PDCA. Então, a partir da outra semana, na segunda-feira, a gente vai começar a ver situações mais voltadas para a fazenda mesmo, né? Então, aqui a gente está ainda vendo só essas questões administrativas, né? Mas assim, a partir da semana que vem a gente vai entrar mesmo a fundo nessa parte aí de administração de uma propriedade rural. Pode ser pequena ou pode ser grande, tá? Independente. E aí tem um detalhe. Eu já havia falado na primeira aula e vou reforçar agora. Que não, a gente não vai ter trabalho, ou não vai ter prova, né? E provavelmente vai ter um trabalho. E esse trabalho serão 2, né? Um deles será a criação de uma propriedade rural. E nessa propriedade rural, eu vou passar para vocês algumas situações, como, por exemplo, eu vou escolher, né? Eu estou pensando ainda se eu vou fazer em grupo ou se eu vou fazer individual, eu estou pensando ainda. Então, vou citar só um exemplo, né? Então, digamos que eu vou colocar para você o seguinte, olha, você tem uma para cada pessoa, cada grupo, né? Acho que trabalhar de dupla no máximo. Não vai ser mais que 2 pessoas, não. Então, assim, eu pegar uma dupla e falar para essa dupla, olha, a partir de agora, eu estou lidando, entre aspas, uma propriedade rural de 100 hectares e eu quero que você faça o controle de administração dessa fazenda, sendo que essa fazenda, por exemplo, terá diversos tipos de cultura, né? E você deverá fazer tanto o planejamento da administração e da economia dessa fazenda ou dessa propriedade rural. E assim, eu vou escolher algumas culturas que são bem conhecidas e pegar culturas que hoje são muito utilizadas aí no agronegócio, como soja, milho, milheto, né? Para que vocês possam desenvolver essa parte, tá? Mas isso também não vou deixar para passar isso no último dia de aula, né? Então, já na semana que vem, provavelmente no dia 20 de maio, que é a quarta-feira da semana que vem, a gente acho que vai dedicar a aula desse dia para passar as atividades para as pessoas, né? Então, assim, esperamos, né? Então, quem está assistindo essa aula aí depois, né? Não é no dia, na hora, possa estar presente nessa aula do dia 20/5, para que eu possa escolher as duplas, né? Porque se caso eu não tiver a maioria da galera presente, aí eu farei a escolha dos grupos e aí eu colocarei para vocês no grupo.
né? Então, aí, né, vamos ver se a galera vem aí na aula da quarta-feira para poder a gente escolher os grupos e aí eu vou definir o que cada propriedade rural, cada dupla vai fazer. É um trabalho, assim, bem elaborado, né? Vocês vão realmente imaginar que vocês têm essa propriedade rural, tá? Então, é um negócio bem feio. Como vocês já tiveram até, foi muito bom, alguns, acho que a maioria aí já teve até vivência na prática, foram visitar algumas propriedades aí com o Zé Carlos, né? Eu acho que vai sair um trabalho bem interessante para vocês aí, tá? Beleza? Então é o seguinte, hoje, teve aquela atividade que eu pedi para vocês fazerem, né? Do banho. Então, assim, guardem ela aí, tá? Guardem ela. Professor, Oi. você vai dar um orçamento para nós, tipo assim, para fazer esse trabalho, você falou que vai dar 100 hectares para nós cuidar, né, da fazenda. Você vai dar um orçamento que eu vou dar o valor X para vocês manter essa fazenda. Ou a gente que vai escolher. Não, vai ser assim, ó. Digamos que eu vou definir, por exemplo, eu vou definir o tamanho, né, da sua propriedade. E aí, com esse tamanho de propriedade, eu vou falar assim, olha, nessa propriedade você vai produzir tais culturas, né? Então você vai produzir alguns tipos de cultura e aí você vai ter que pensar, por exemplo, você vai ter que pensar a forma que você vai produzir, para onde você pode estar vendendo essas culturas, né? Digamos, eu vou dar um exemplo. Eu vou lhe dar uma propriedade de 2 hectares, tá certo? 2 hectares. Sim. E nessa propriedade de 2 hectares, digamos que eu queira que você tenha uma criação, por exemplo, de abacaxi, certo? E que você tenha também, além do abacaxi, você tenha um grupo de hortaliça, certo? Aí você vai pensar, bem, hortaliça, tal, aí eu tenho que pensar na variedade que eu tenho de hortaliça, né? Por exemplo, eu tenho alface, né? Aí o alface, vamos dar um exemplo. O alface eu tenho o alface normal e o hidropônico, certo? O que muda do alface tradicional para o hidropônico? Tem alguma diferença? Vamos escolher assim, o alface lisa e alface hidropônico. Qual é a diferença na produção entre eles? Será que eu vou precisar de mais produtos para um do que para outro? Ou, por exemplo, você vai falar assim, não, eu prefiro plantar cheiro verde. Entendeu? E aí você vai falar o seguinte, olha, eu vou plantar meu cheiro verde e vou vender, por exemplo, para um supermercado de grande porte. Aí você pode até citar um supermercado, tá? Não tem problema. Então é isso que você vai fazer. Você vai desde o planejamento até a entrega final do seu produto. Entendeu? Tá bom, entendi. Beleza? Mas assim, eu vou colocar, eu não vou colocar diretamente, né? Eu falei abacaxi, mas, por exemplo, eu vou falar para você, olha, vou lhe dar uma propriedade de agora 10 hectares, 10 hectares. Aí eu quero que nessa propriedade de 10 hectares, você plante um item de fruticultura, certo? Eu quero que você crie uma hortaliça, e aí tem um outro detalhe, que aí a gente vai pensar na questão de integração, que acho que vocês já devem ter visto em outras disciplinas. Todo mundo sabe o que é uma integração, né? Todo mundo sabe o que é? Sabe ou não? Tô voando nessa aí. Não, todo mundo sabe o que é integração ou não? Tem gente que não... Quem que sabe? Me diga, quem de vocês sabe me dizer o que é integração? Bom, no meu entender, uma integração é toda aquela apresentação de um processo em um local que já é realizado. Você vai fazer uma integração.
Você vai entender como um processo que já existe, ele funciona. Um exemplo mais claro, quando você chega em alguma fazenda, você faz uma integração. A fazenda ela vai te apresentar todas as normas técnicas de segurança e de convivência dela. Isso. Então, essa integração é a integração para admissão de novos colaboradores, certo? Beleza. Mas eu falo assim, ó, pensando em termos agronômicos, o que seria a integração? Algum de vocês sabe o que é ou não? Não, né? Então, ó, quando se fala em integração, em termos agronômicos, tá? Em termos agronômicos. Então, a integração seria o link, né? Ou um trabalho entre lavoura, floresta e pecuária. Certo? Não sei se já ouviram falar que a integração é esse link dessas três situações, ó. A lavoura, a pecuária e a floresta. Certo? Então, vou citar um exemplo bem fácil. Vamos pensar o seguinte, olha, isso vai acontecer no trabalho de vocês, tá? Então, por isso que eu quero que vocês pensem bem na relação. Vou citar, na verdade, dois exemplos, dois. Digamos que você tem uma propriedade rural, e aí nessa propriedade rural você vai ter a criação de galinhas, tá certo? Os famosos aviários, beleza? Nessa criação de aviários, e aí além dos aviários, você vai ter uma plantação de hortaliça, tá? Então eu tenho dois polos aí. No meu aviário, eu vou ter as minhas galinhas lá, tá certo? Aí pode ser criar essas galinhas que eu estou criando, pode ser para criação de ovos, certo? Como tem aqui aquela granja Mergulhão, eu não sei se vocês conhecem, a 15 quilômetros daqui de Balsa, né? Quem vai para Mangabeira, é mais ou menos 15 quilômetros, tem a chamada Granja Mergulhão. Do lado esquerdo, Isso, assim, ó. Oi? 15 quilômetros à esquerda. Depois da Pato 100. Isso mesmo, isso mesmo. Alguém já conhece lá? Já foi lá? Não? Não, conheço só de porteira mesmo. Só de porteira. Então, ali, aquela granja lá é de um pernambucano, né? Granja Mergulhão. O foco da produção dele é ovos, tá? Distribuição de ovos. Eu só não lembro se é ovos para venda, para consumo nosso, né? Ou se é para ovo, como é que chama ovo com pintinho? Eu esqueci o nome, ó. Fugiu agora. Para ovo para recria, né? Para fertilização lá. Agora fugiu o nome, ó. Eu esqueci. Mas não é um ovo para consumo, para a gente comer aqui, né? É um ovo que tem pintinho, tá? Incubação. Lembrei. Ovo para incubação, certo? Eu não sei me dizer se eles produzem ovo para incubação, eu não lembro. Eu te passo todos os detalhes, beleza? Não, beleza. Depois porque eu já visitei lá uma vez, só que faz muito. Tanto é que na vez que eu fui visitar lá, ele tinha acho que 2 ou 3 galpões. Hoje ele tem mais de 10. Né? Se eu não estou enganado, ele tem muito galpão, né? O negócio dele cresceu bastante. Aí, então vamos dar um exemplo, né? Então você tem na sua região lá, vamos pôr aí 20 hectares, tá? Nesses 20 hectares você tem um galpão lá de galinha, beleza? Beleza. Então, quando eu falo que a gente precisa analisar o que se tem na propriedade rural, para que a gente possa ter o quê? Um custo menor, né? E um ganho maior. Com isso, a gente vai ter maior produtividade e lucratividade, né? Se a gente diminui o custo, né, e aumenta a receita é aquilo, né? A gente recebe. A receita é o que nós recebemos. O custo é o que nós gastamos.
A diferença de um com o outro é a lucratividade, né? É o lucro. É o que realmente vai para o bolso. Então, pegando esse exemplo das galinhas, então, digamos que é o seguinte, você tem galinha, né? A galinha vai ficar lá, né? Comendo, cagando e tudo mais. A gente sabe que depois de um tempo, aí vamos colocar 45 dias, você troca porque a galinha, quando vai para o aviário, ela tem a chamada cama, certo? Cama, não é uma cama com lençol, não, tá? É uma camada de uma matéria orgânica, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Pode ser um produto que se usa chamado Maravalha, né? Depois vocês pesquisam esse nome aí. O que é a Maravalha? Maravalha são como se fosse eucalipto triturado, tá? Então isso serve de cama para a galinha. Então a galinha, quando ela está nesse lugar aí, ela está cagando o dia todo, certo? É comendo e cagando, né? O dia todo. Então, ao final do período que a galinha está lá dentro, o que eu faço com aquela cama de frango? Né? O que eu faço com ela? Então aí muita gente pega aquela cama de frango e faz o quê? Bem, eu vou jogar fora? Não, eu tenho que reaproveitar. Principalmente quando a gente fala de agronegócio ou a parte agronômica, a gente sabe que quase nada se perde. Quase nada se perde, né? Ela vai servir como adubo, né? Ou não? Exatamente, é perfeito, é isso mesmo. Eu vou pegar aquela cama de frango já com que a matéria orgânica ela tá muito rica, né? E o que eu faço? Eu transformo aquilo em adubo para minha, por exemplo, para as minhas hortaliças, entendeu? Então quer dizer, com isso eu tô linkando uma atividade com outra, certo? Em fazendas grandes, para vocês terem uma ideia, eu falei da questão da integração, né? Integração que é o quê? Lavoura, pecuária e floresta, certo? Algumas fazendas que tem pela nossa região, eles fazem essa integração. Por que eles fazem isso? Devido ao ganho da matéria orgânica no solo, né? Porque é o seguinte, se a gente tem um ganho de matéria orgânica, é como se eu potencializasse o meu solo. Eu potencializo o meu solo, e aí o que eu vou ganhar com isso? Se eu sou um produtor de soja, eu vou ter uma produtividade maior. Certo? Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, assim, eu tenho uma produtividade de soja extremamente alta. Tem fazendas aí que eles fazem o seguinte, ó, eles vai plantar soja, né? Beleza. Aí tem o milho, né? Que também tem muita matéria orgânica. Aí depois disso, eles botam o gado, certo? Bota o gado lá, aí o gado vai fazer o quê? Aí vai crescer o mato, né? O gado vai comer o mato. Aí o que o gado vai fazer? Ele vai cagar. Não vai cagar? Vai, lógico, né? É um animal, tem que cagar. E aí o que vai... Aquele matéria orgânica vai se misturar ao solo e vai enriquecer ele. Vai torná-lo mais rico. E, consequentemente, as próximas produções, como se eu potencializasse aquele solo. Por isso que temos propriedades na região que aí a gente, essa área aqui, ela já tem mais ou menos 20 anos de lavoura e tudo mais. Vocês veem que essa área, a produção, principalmente de soja, né? Ela é muito maior do que, por exemplo, uma área nova, né? Então a gente tem em áreas que tem mais de 10, 15 anos aí de lavoura, a produção
né? Ou podemos dizer a potencialização daquela cultura é muito maior, certo? Então é isso que eu quero que vocês façam, é esse link. Vocês nesse curso de vocês precisam começar a pensar na questão de integração ou na integralidade de um processo com o outro. Eu tenho que linkar. Tem um caso eu não sei se eu já comentei, o caso da agromina. O caso da agromina, vocês conhecem a agromina, né? Ela cuida de porco, né? Tem os aviários de porco lá. Isso saiu, inclusive, há uns anos atrás, saiu na Mirante, né? O que eles faziam? Então, é aquele negócio, né? O porco tá lá no aviário, ele tá comendo e ele tá fazendo o quê também? Cagando, certo? Tá lá, tá defecando lá. Então, o que que eles pensaram, né? O pessoal lá da agromina. Pô, vamos pegar essa quantidade de bosta de porco, vamos aproveitar ela. Mas para aproveitar para quê? Então eles chegaram, e isso, quando a gente fala nisso, galera, a gente tá estudar. Por isso que tem tudo a ver com essas palavrinhas que eu tenho aqui, ó. Planejar, executar, estudar e ação, né? Tomar ação. Então, aí pensaram no seguinte, bem, a bosta do porco, né? Ela gera um tipo de gás, tá certo? Esse tipo de gás que ela gera, eles pensam, eu não lembro agora, me fugiu se é gás butano ou metano. Eu não lembro não sei se é butano ou metano. Professor, eu acho que é o metano, porque esse ano de final de 2019, chegaram no Brasil os primeiros tratores indo da Europa a gás. Justamente, né? Para as fazendas que produzem gás a partir da bosta do porco, para alimentar os tratores. Certo. Então deve ser metano mesmo. Porque eu sempre me confundo o butano e o metano. Então, o que acontece? Esse gás que é liberado, eles conseguiram pegar esse gás, canalizar ele, né, de uma forma, e aí eles fizeram com que esse gás tivesse a geração de energia elétrica. Isso aqui na agromina. Então, veja, eles tiveram uma ideia onde uma coisa que poderia ser inútil, né? Poderia ser inútil, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma agregação na propriedade. Por quê? Pô, se eu pego uma parte lá da bosta que eu transformo em energia elétrica, isso vai trazer um retorno para mim. Qual é o retorno que vai trazer? Eu vou ter um consumo menor de energia elétrica em relação à concessionária. Em relação à concessionária. É o que a gente tinha falado inicialmente da questão da energia solar, né? Então, para a nossa região, é extremamente viável a utilização de energia solar. Por quê? Porque a nossa região ela é extremamente favorável à utilização desse tipo de energia. Pelo tempo que nós temos o índice solar na região. Então, assim, a gente não pode pensar que isso é um custo, né? Tem que pensar que é um investimento. E aí, quando um administrador, né? Ou uma pessoa que sabe administrar o seu negócio, o que a pessoa faz? Ele vai pensar o seguinte, bem, o primeiro cálculo que ela faz, bem, quanto eu pago de energia solar? Aí ele vai lá, eu pago o valor X, né? Então, se eu fizer um investimento, né, em energia solar, tudo vai depender da sua carga, né? Então, se eu coloco lá em torno de 500 quilowatts, né? 500 quilowatts lá. Então, eu vou ter um determinado custo, né, para fazer esse investimento, para o cara instalar toda a energia solar.
Então, digamos que o cara faz lá o cálculo, beleza, e aí ele te diz, olha, para você montar um esquema de energia solar em torno de 500 quilowatts, ó, e 500 quilowatts é um valor considerado pequeno. Então, para vocês terem ideia, 500 quilowatts é uma residência, isso é muito fácil, só você pegar a sua conta de energia elétrica, aí você vai entender mais ou menos o que eu estou falando, né? Porque lá tem aqueles gráficos que tem lá, tem tudo isso aí. Ó, deixa eu avisar uma coisa para vocês. A nossa primeira parte da aula está terminando, foi rápida, né? A nossa primeira parte está terminando, então é o seguinte, ó, eu vou finalizar aqui, e aí já eu mando o link da segunda parte da aula, beleza? Tranquilo? Então, Tranquilo. até já, hein? Daqui a pouco. Beleza.